E convidamos o palestrante Leonardo Machado para realizar o painel Terapêutica Divina, superando os conflitos íntimos e relacionais, com base no item O Duelo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Leonardo Machado é médico, psiquiatra e psicoterapeuta, professor de psiquiatria e psicologia médica da Universidade Federal de Pernambuco, tendo doutorado em neuropsiquiatria e ciência do comportamento pela mesma instituição. Nasceu em família espírita e trabalha na Federação Espírita Pernambucana e na Associação Médico Espírita do Estado de Pernambuco. Faz palestras desde os 17 anos. Compõe músicas inspiradas em temáticas espíritas e é autor do livro Os Últimos Dias de Sócrates, pela editora Francisco Spinelli. Com vocês, Leonardo Machado. Aqui, pega. Melhor, né? Ei, ei. Queridos amigos gaúchos, queridos amigos que nos assistem pela internet, com o som da sanfona gaúcha, eu trago um abraço da sanfona pernambucana, do shot, do forró, do baião, do chachado, todas músicas que são sanfonadas, né? Embora totalmente diferente o timbre, né? A harmonia. E a gente estava música espírita, mas é uma música espírita com o gosto dos pampas daqui gaúcho, né? Os gostos do campo gaúcho. Beleza. Eu quero dizer que é uma alegria, uma honra podermos estar aqui nas comemorações dos 98 anos da Fergs, mas eu quero quebrar um pouco o protocolo e dizer que, para mim, especialmente, é uma honra e uma alegria estar junto do meu amigo Sérgio Lopes. Acho que é a primeira vez que a gente está mesmo junto, assim, fazendo um trabalho. Por que uma honra? Porque é uma pessoa que eu admiro bastante e conheci a partir de um amigo em comum, Alberto Almeida. Eu tinha escrito um livro, né, que vai sair um dia. Já está no pré lá há uns 6 anos, mas vai sair. E um livro sobre a área da psiquiatria, fazendo interfaces com a psiquiatria e o espiritismo. E aí o Alberto leu, gostou e falou assim: olha, eu queria que um psiquiatra que também fosse espírita, né, porque eu não sou psiquiatra, pudesse ler. E ele então fez o intercâmbio com o Sérgio, a partir de e-mails. Eu mandei, né, o livro e fiquei bastante impressionado com o cuidado que o Sérgio leu. Ele leu toda a obra, porque ele tem muita pouca coisa para fazer. Então, ele leu mais uma obra, e não só leu, como fez anotações, fez sugestões e escreveu um prefácio. Então, ele tem lá o prefácio no livro que deve sair. E desde então eu fiquei chamando muita atenção o amigo, e acompanhei um pouco mais, conheci mais um pouco das palestras, e, enfim, então quero dizer que é uma honra, tá bom? Porque essa troca de gerações, né? Então, a gente que começa... eu já faço palestras a metade da minha vida, mas metade da vida é um começo ainda, né? E aí é bom a gente ter contato com pessoas que já estão um pouco mais experientes, né? Como o Sérgio. E também gostei de conhecer o Sérgio por outro motivo, porque quando eu fui fazer psiquiatria, tive 2 fatos interessantes. Uma professora falou assim: mas meu filho, você vai fazer psiquiatria, você é tão inteligente. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, né? E a outra falou assim: mas meu filho, você vai fazer psiquiatria? Você não sabe que todo psiquiatra só tem 10 anos de validade? E aí, o porquê 10 anos? Porque depois fica doido. Também. Aí eu conheci o Sérgio, ele já tem mais de 10 anos, né?
Vi que ele é uma pessoa mais ou menos normal, embora seja difícil dizer, porque eu ainda não tenho 10 anos de psiquiatria, depois vocês veem se eu vou ficar ainda normal ou não. E também uma pessoa inteligente, não quebrou a tese das professoras e me deu um certo alento de que nós podemos ser inteligentes, mesmo sendo psiquiatras, e manter a nossa sanidade mental. Gosto muito de uma poesia de Olavo Bilac, em que o poeta, falando com as estrelas, certa noite diz: ora direis ouvir estrelas, por certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro a janela pálido de espanto. E conversamos largo tempo enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E quando vem o sol, ainda saudoso e em pranto, eu as procuro pelo seu deserto. Direis agora, loucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai, porque só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. A fala poética, muito bem posta, do Olavo Bilac, no poema Via Láctea, nos propõe uma conexão que nós temos com a luz, com a luminosidade, com essa tendência de um tropismo que a luz causa na nossa movimentação evolutiva. Mas, ao mesmo tempo que nos fala da intimidade que temos com o universo, herdeiros que somos do Criador, nos fala também da nossa intimidade, pequenas luzes que também somos em potencial, seres, na fala de Bezerra, no livro A Loucura sobre o Novo Prisma, seres que somos perfectíveis, ou seja, sujeitos a uma plenificação, a uma plenitude, a uma perfeição, ou seja, a uma evolução. É interessante observar como nós desejamos crescer, como nós desejamos avançar no patamar evolutivo. E a poesia nos propõe que só aqueles que amam, só o amor pode ter a chave de fazer com que nós entendamos, conversamos e entendamos as estrelas. Conversemos e entendamos as estrelas. Ou seja, o amor parece ser essa receita divina para podermos criar um patamar evolutivo, tanto do ponto de vista de entender as coisas do universo, mas, sobretudo, do ponto de vista de entendermos a nossa intimidade. O amor, portanto, resume toda uma doutrina cristã, toda uma doutrina espírita. Mas é, sobretudo, difícil para nós, seres humanos, seres ainda com tantas dificuldades, entendermos o que é o amor. E entendermos qual é esse tipo de amor que possibilita uma terapêutica divina, uma terapêutica que vem ajudar na nossa caminhada. Porque é curioso que, diferentemente da visão corriqueira do dia a dia, é muito comum nós termos uma visão de que eu só vou ao médico se eu estiver adoecido. Então, se eu tenho alguma afecção, eu procuro um médico para ele instituir uma terapêutica. Se eu estou passando por alguma dificuldade no aspecto emocional, eu procuro, então, profissionais da área de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, para podermos, então, fazer uma terapêutica do ponto de vista psíquico. Essa noção de terapia como sendo algo apenas curativo, algo apenas no sentido que vem para uma afecção, não é bem o termo original, porque terapeuta, né, vem de uma fala grega, terapeuin, que significa aquele que acompanha, aquele que está ao lado da pessoa, possibilitando, no que os gregos diziam, que a ananke, ou seja, a natureza, fizesse o seu trabalho. Quer seja um trabalho curativo, quer seja um trabalho também, do ponto de vista corpóreo curativo, ou um trabalho que chegasse até o ponto da morte. Nesse sentido, quando ampliamos a visão de terapia para além de uma coisa de cura, começamos a entender que todos nós necessitamos ou somos passíveis de uma terapia, mesmo que nós não estejamos passando por um diagnóstico classificável pela medicina. Nesse sentido, a fala de hoje, possibilitando sintonizar a terapêutica divina, não é para aqueles que estamos passando por uma doença especificamente, mas para todos nós que estamos vinculados a um corpo,
para todos nós que estamos também não vinculados a um corpo, ou seja, para todos nós que somos espíritos imortais. Do ponto de vista de que todos nós podemos podemos ganhar algo com a fala crística. O amor, portanto, simboliza o ápice da terapia divina e vem para todos nós com afecções ou não, com dificuldades maiores ou menores, mas é justamente difícil saber o que é o amor. Como esse amor terapêutico pode se desdobrar na nossa vida. E óbvio que poderíamos fazer ilações, reflexões as mais diversas. Mas eu queria focar nessa tarde, nesse início de tarde, em 3 desdobramentos do amor, do ponto de vista de terapia para nós, na relação que nós estabelecemos conosco, com a nossa intimidade, e na relação que estabelecemos com o mundo, com os outros e com o mundo como um todo. Porque essa primeira terapia do amor, ela se baseia em 3 T's. Então, terapia T. E eu queria colocar mais 3 T's, que seriam desdobramentos dessa terapêutica divina, que seriam facetas do amor. O primeiro T seria o trabalho. O segundo T, o tempo. E o terceiro T, tolerância. Essas 3 possibilidades amorosas são faces do amor. E para podermos então refletir, eu trouxe aqui uma composição. Falaram que eu compunha algumas músicas, então vou trazer essa. E eu vou mostrando e vou falando para vocês. Então é uma melodia simples. Você vê aí o cello e o baixo. Daqui a pouco vai entrar a viola a viola. Beijando. Daqui a pouco a flauta e um clarinete. E aí vem os violinos no trêmulo, lá em cima, bem agudo. Dobra nisso. Eu queria que vocês tentassem ver para que local vocês vão com essa música. Esse é um trecho de um poema sinfônico para orquestra que é baseado em um livro que o Divaldo Pereira Franco psicografou a partir do espírito Victor Hugo,
chamado Sublime Expiação. E é um livro que, em determinado momento, o personagem principal, ele está, então, fazendo uma viagem, se deslocando, salvo engano, lá pela Itália, no país onde ele morava, e indo de uma cidade para outra. E então ele começava a refletir sobre a vida. E a parte do livro chama-se Reflexões na Estrada da Vida, que é essa parte específica. Um poema sinfônico, tipo de música que foi muito composta por Franz Liszt, em que ele tentava como se fosse fazer uma espécie de teatro a partir da música apenas, né? Era uma música chamada programática. Você tem uma composição, mas por trás da composição tem algo que o compositor quis retratar, sem colocar fala, sem colocar o canto, apenas com a sinfonia. Por isso, poema sinfônico, poema com junção de sons. É como se fosse uma trilha sonora de um livro. Então, a música toda tem uns 22 minutos, e esse é esse trecho que tenta retratar o momento em que o Lucien, ele, na verdade, Luiz Juliano, na época, ele reflete sobre a existência e começa a ficar arrependido sobre a trajetória que ele havia seguido, e então ele se abre à influência positiva dos benfeitores e cai, então, num sono. E quando ele acorda, ele consegue sentir-se empolgado para uma mudança. Ele continuava sempre, ao longo da existência, com um benfeitor perto dele. Mas, devido ao teor da vida, devido ao teor dos pensamentos que ele alimentava, os hábitos de vida, ele não conseguia sintonizar. E nesse momento, a partir do momento em que ele está fazendo uma viagem, né, na carruagem, olhando para a paisagem do seu país, ele começa então a entrar num ócio de reflexão, um ócio criativo. Começa então a ter tempo para poder refletir sobre a vida, e nessa reflexão ele começa a sentir tédio. O tédio pelo excesso de prazer e querendo algo com maior significado, algo com maior profundidade para mudar a sua existência. Então, ele fica empolgado, o livro mostra que depois ele não consegue fazer uma mudança, mas eu achei curioso quando li essa parte, porque vi como sempre os benfeitores, os amigos espirituais, eles estão ao nosso lado. Às vezes somos nós que, de maneira mais ou menos perturbada, não conseguimos perceber a presença. E quando nós sintonizamos, abrimos o espaço para uma injeção de ânimo, uma injeção de esperança, uma injeção de novas energias e novas perspectivas. Mas eu queria contar para vocês um pouco a história por trás dessa música, da composição, e um pouco a história do livro, porque tem tudo a ver com essas duas proposições do trabalho e do tempo. Quando eu li o livro, eu fiquei bastante envolvido, de uma forma que eu chorava bastante ao ler o livro, e parecia que estava vivendo ali, né, algo que apenas aconteceu quando eu li Paulo e Estevão. Mas Paulo e Estevão, assim, quem é cristão, quase todo mundo não quer dizer que você estava ali e tal, né? Todo mundo lê Paulo e Estevão, pelo menos eu e muita boa parte da torcida do Flamengo, né, que é espírita, lê o Paulo e Estevão e começa a se emocionar, porque é uma coisa muito bonita, a pujança da vida de Gesiel, né, o Estevão. A pujança me emociona muito de Pedro, né, que passa às vezes despercebido. Eu acho que deveria ser quase Paulo, Pedro e Estevão, porque Pedro é uma figura central no cristianismo nascente, além do vigor de Paulo, né? Mas esse outro livro é um pouco mais intimista. E eu comecei a ler, e então comecei a compor essa música, e eu compus no início da faculdade de medicina. E ela vinha com muita inspiração na partitura, etc. E a música basicamente retrata a trajetória de um espírito em que ele, numa reencarnação, tinha o nome Juliano. E Juliano foi um jovem que foi abandonado. Ele era um jovem, portanto, até então ele pensava órfão, e foi criado pela igreja, né, pelos padres. E com a criação dos padres, ele conseguiu receber toda uma educação. Isso ali mais ou menos na Idade Média, né, num período que estava saindo da Idade Média, entrando no Renascimento, enfim, aquele momento mais antigo. E ele recebeu toda a educação, não só a educação dos livros, a educação teológica, mas também um estímulo à questão dos exercícios. Ele era um indivíduo muito vaidoso, um jovem muito bonito, que era também um excelente esgrimista.
E naquela época, vocês viram aqui o violão tocando, mas digamos assim, um pai antigo do violão é o alaúde, né, como se fosse um violão do barroco, do Renascimento. E aí o Giuliano, ele tocava o alaúde, era um alaudista, e quando ele saiu da igreja, ele começou a entrar na corte, né, dos reis a partir da música. Ele era um músico oficial de um senhor feudal. E então ele era muito atraente, né? Era um jovem esgrimista, então tinha a beleza física, a beleza intelectual, o dom artístico. E como consequência, as portas também dos namoros foram crescendo, e ele também era muito conhecido por ser um galanteador. E ele conseguia obter, né, do ponto de vista dos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento que ele quisesse. Ele não estava acostumado a receber um não. Essa foi a trajetória inicial. Ele sabia que havia nascido no Ducado de Rédio, que é um nome fictício, porque ele tinha um colar que simbolizava isso, mas ele não conheceu a mãe, não conheceu o pai, e assim cresceu. O livro narra um momento que é culminante, e a música também narra essa parte, em que ele estava tocando o alaúde, e entra uma jovem com a beleza do Mediterrâneo, né? E ele então fica bastante impressionado, e a partir do momento que ele percebe a jovem entrando, ele começa a fazer quase que um show particular, já começando o galanteio para mais tarde ele tentar obter o relacionamento com ela. Só que essa jovem, ela, que tinha o nome Grazia, ela era uma jovem muito ambiciosa, né? E ele era apenas um músico, na visão dela. E quando ele então chega para poder fazer o galanteio, atualmente fazia cantada, né? Ele recebe uma negativa, porque ela diz assim, em resumo: mas o que é que você tem para me dar? Eu não vim aqui para ser mais uma jovem da corte, eu vim para ser uma duquesa. Ou seja, ela tinha anseios que ele não poderia, embora ela também se sentisse conectada de alguma forma. E o pior, às vezes, para alguém que está acostumado a ter tudo, é receber um não, né? Um indivíduo que estava acostumado a ter tudo do ponto de vista afetivo, foi o primeiro não que ele recebeu. E aquele não reverberou nele como se fosse uma ideia fixa, uma ideia quase obsessiva. Ele começou a colocar como objetivo de vida ter a jovem Grazia. E ele então dizia: se ela não for minha, ela não será de mais ninguém. E tentava, só que a jovem Grazia, de fato, foi conseguindo galgar posições, até que se casou com um duque e virou, de fato, uma duquesa. E quando ele descobriu isso, ele ficou extremamente enlouquecido de raiva. E a trajetória do livro, então, se percorre até o momento em que ele entra em um duelo com o duque e acaba assassinando o duque. E aquilo causa uma comoção, né, porque ele não era da nobreza, digamos assim. Só que como ele tinha muita relação com o nobre senhor feudal dele, que era o seu patrão, ele então consegue sair, ele consegue escapar ileso dessa situação, e o senhor feudal então o manda para outro local. E é justamente essa viagem que foi narrada nessa música, em que ele começa a refletir e começa a perceber que a vida dele havia feito com que ele se tornasse um assassino de fato. O desejo, a ambição, a busca pelo desejo desenfreado havia tornado um assassino. Ele começa a se arrepender e nesse arrependimento vem a influência positiva dos benfeitores, ele cai no sono e acorda renovado. Eu irei mudar, né? Como alguém que percebe que precisa fazer uma dieta, por exemplo, e fala assim: segunda-feira eu vou começar. O que acontece na terça? A dieta vai embora, né? Ele falou assim: agora eu vou mudar. Só foi chegar na cidade, ele viu um rabo de cavalo. Sabe o que é rabo de cavalo? Não sei se tem essa expressão aqui. Ou seja, viu uma mulher bonita, né? E ele começou a se apaixonar. Então toda aquela coisa assim, não, vou mudar, etc., foi por água abaixo quando ele viu na visão dele, uma tentação. E ele sentiu uma conexão com aquela mulher, uma conexão diferente, porque até então ele tinha enamorado mulheres da própria idade, enfim, da própria juventude dele. Mas aquela mulher tinha uma idade mais avançada, podia ser até sua mãe, se a sua mãe fosse viva. Ele então começa a ficar apaixonado por ela.
E fica numa ideia monotemática de poder desposá-la, e descobre que ela era uma jovem senhora viúva. E também tinha um grande, né, como herança, tinha um castelo, etc. E tinha também uma filha. Pois bem, ele vai tentar oferecer os seus préstimos, né, mas não era só o préstimo musical, aqui entre nós, era o préstimo também, né, do homem querendo possuir uma mulher. Ela percebe também uma atração por aquele jovem, mas ela é uma pessoa muito austera nas suas características, e ela então, percebendo essa investida, pede para que ele não se aproxime dela sozinho mais. Que sempre que fosse ter a reunião, que marcasse uma reunião, seja toda a formalidade que existia assim, há muito, muito tempo atrás, entre um enamoramento entre duas pessoas. Pois bem, ele ficou mais uma vez louco. Mais uma vez, ele ficou obsessivamente pensando em possuí-la. E todo aquele desejo de mudança veio por água abaixo. Ele começou a arquitetar planos. E, mais uma vez, repetindo a frase, se ela não for minha, não será de mais ninguém. Quando a condessa ia indo para uma caminhada habitual, ele então sequestra a condessa e a filha. Coloca num local distante, ninguém sabe que foi ele que sequestrou, deixa as duas mulheres um tempo sozinhas, para que elas pudessem também ficar passando necessidades, e quando ele então aparece, ela percebe a situação que ia acontecer. Ele estava transfigurado, o desejo de posse era muito intenso, e então ele olha para ela e fala, você vai ser minha. E ela fala que não era por aí, ela não tinha essa possibilidade, ela não desejava dessa maneira. E ele então responde, você vai ser minha. E olha então para a filha e percebe que a filha era o único objeto de amor da mãe. E então fala, se você não me amar, como se amor fosse dessa forma, né? Se você não me amar, eu irei matar a sua filha. Porque você vai ficar sozinha, sem amor, e você vai se acostumar a me amar. Você tem que ser minha. Nesse momento, ele tira um punhal e começa a fazer o movimento de colocar o punhal no peito da jovem, né, filha da condessa. E nesse momento, numa cena muito rápida, a condessa, protegendo a filha, se interpõe entre o punhal e a filha. E ele não tem tempo de, digamos assim, parar a trajetória. E quando ele vê, o punhal é assim, colocado no meio do peito, bem na área próxima aqui do coração mediastino, e então a morte é muito rápida. Ele se vê enlouquecido porque, quer queira, quer não, ele não queria matar a condessa. Ele então pega no braço, e quando ela cai no braço do jovem Juliano, ele percebe um colar. Mas o colar tinha um símbolo idêntico ao colar que ele tinha enquanto criança. E ele então pergunta para a condessa, a senhora é do Ducado de Rédio, onde ele havia nascido? E ele então responde que sim. E quando ele percebe o símbolo, era o mesmo símbolo que ele tinha no colar. E então ele fala assim, mas a senhora é minha mãe? E ela então olha para aquele jovem e fala, meu filho, era num Édipo reeditado, o filho que se apaixonava pela mãe sem o saber que era mãe. A mãe não havia morrido. A mãe, naquele momento, não era condessa. Ela era muito pobre e, sabendo que não poderia criar o filho, ela então explica, nesse momento, a história de Juliano. Ela coloca numa igreja para que os padres pudessem criá-lo. E depois ela não encontra mais. E ela fala assim, meu filho, eu te procurei depois que eu consegui algo na vida, mas tu não mais estavas. De fato, ele foi para outros locais. E ela então olha e fala, meu filho, quanto tempo eu te esperei? Ele então percebe, cai em si mais ainda, não aguenta a angústia, e quando ela morre, quando ela desencarna, ele próprio pega o punhal e se mata, aumentando a sua desdita. O livro narra que foram alguns séculos, não alguns anos, alguns séculos, para ele conseguir reencarnar. E quando ele reencarna, ele tem às vezes, porque o que acontece? Essa vida, com esse desfecho trágico,
fez com que o seu perispírito ele se transfigurasse de tal forma que muitas vezes aconteciam abortamentos espontâneos. Ele não conseguia reencarnar de fato. E quando ele então reencarna, umas primeiras vezes, ele reencarna em vidas muito curtas, muito na miséria. E a última, digamos assim, a posterior reencarnação que é narrada, é uma reencarnação no Brasil. Já um momento em que havia o espiritismo no Brasil. E agora o livro traz o nome de Lucien. Lucien, um jovem pianista, um exímio pianista, mais uma vez a música, um jovem muito belo e um jovem extremamente inteligente. Ele narra o livro que ele ganhou alguns prêmios, né, executando Chopin. Então acabou sendo um bom intérprete de Chopin. E conheceu o espiritismo e ele dizia, né, eu irei unir as duas ciências, essas duas forças, o espiritismo e a música. Irei fazer vibrar o coração das criaturas. Só que esse jovem acabou percebendo que uma pequena lesão esbranquiçada, né, e com a hipocromia começou a crescer. Uma lesão que ele fez-lhe perder a sensibilidade no local. E dentro em pouco ele estava diagnosticado com a hanseníase. Na época, a hanseníase não tinha cura. E ainda tinha uma visão um pouco, talvez, igual ou um pouco pior do que as doenças psiquiátricas. Era como se fosse o próprio demônio encarnado, né? O próprio demônio em pele, e então as pessoas eram enxotadas, né? Eram rejeitadas de fato, e existiam verdadeiros asilos, que eram os leprosários, em que as pessoas ficavam longe. Os leprosários geralmente não eram próximos. Porque, geralmente, quando você tem esse tipo de instituição, eles não ficam no coração da cidade. Porque se ficar no coração da cidade, é como se lembrasse as pessoas, olha, pode ser você. Isso existe. Então, geralmente, essas situações são colocadas na periferia, longe, né? Se possível, bem longe, como existe, geralmente, leprosários em quase toda a cidade. Ele ficou um desses leprosários. A mãe e o pai tinham uma relação amistosa, não era uma relação muito ruim. Mas quando descobriram o diagnóstico, ficaram com medo do nome. E disseram assim, você não vai manchar o nome da nossa família. E expulsaram de casa. Ele não tinha para onde ir, foi morar no leprosário. Com o tempo, ele começou a ter aquelas mãos em garra, não conseguia mais tocar o piano, mas o desejo de fazer algo pela humanidade, por si mesmo, ainda continuava. Então, já que ele não podia mais tocar o piano, mas existia a arte nele, ele então começou a escrever. Com a pouca mobilidade que tinha na mão, ele começou a escrever poesias. E dentro do leprosário, ele começa então a fundar um centro espírita. E era curioso que daqui a pouco, livros dele de poesia iam sendo publicados, e com o tempo as pessoas iam visitá-lo não mais para poder dar consolo, era para poder receber algum consolo. Então era um leproso que estava dentro de um leprosário, que estava, entre aspas, doente, do ponto de vista do preconceito da terra até endemoniado, que estava, digamos assim, ajudando os saudáveis do corpo e os saudáveis, entre aspas, do psiquismo, do espírito. Nesses encontros, ele tem um contato com algumas pessoas espíritas. Uma delas era uma senhora Miriam. E essa Miriam tem idade de ser a sua mãe, e de fato cuidou dele como se fosse a mãe. E outra jovem, que também teve um contato, uma jovem espírita, ela tinha uma vinculação com ele como se fosse uma namorada. E de fato eles tinham uma relação quase de afeto amoroso, embora não tivesse, digamos assim, o ponto de vista formal de uma relação, mas eles tinham um afeto muito intenso. E naquele leprosário, ao lado das lides espíritas, eles foram então tecendo essas possibilidades. Ele vem a desencarnar, e quando ele desencarna, ele entende um pouco o porquê das coisas. Ele vinha vindo com uma expiação. A própria lepra era um processo expiatório. Mas, diferentemente da visão corriqueira que nós temos, às vezes nós reeditamos velhos conceitos com novos nomes, embora esse não seja o conceito espírita. Nessa perspectiva, às vezes colocamos expiação como sinônimo de punição. E não é essa a visão espírita. A visão espírita de expiação é como se fosse de um resgate. E nesse resgate eu consigo então aprender algo.
A função expiatória não é o sofrimento por si, mas é um sofrimento que leva a uma perspectiva de futuro, a uma perspectiva de mexer a nossa intimidade. Porque, às vezes, a gente tem aquela visão, o time que está ganhando não se mexe. Então, às vezes, é mudar a trajetória, quando tudo vem muito bem, é muito difícil. E a expiação serve como esse momento que mexe com o nosso psiquismo para uma mudança, para um aprendizado. Expiação, portanto, não é um expurgar apenas um sofrimento pelo sofrimento. Nesse sentido, ele entende que é uma expiação do passado, que tem uma ligação com o passado, mas que ele reencarnou prometendo transformar a expiação numa oportunidade de trabalho. Transformar a expiação em um momento sublime. Consegue entender que aquela Miriam, que era agora espírita, que foi quase como uma mãe adotada dele, era a condessa, a mãe na outra reencarnação, que vem de outra maneira, né, como se fosse uma mãe. A jovem espírita era a primeira mulher que ele se namorou assim e recebeu um não, era a Grácia, que vem também refazer a ligação amorosa. O amor não é errado. Errado ou muito feio, às vezes, é o que nós colocamos nele, né? A trajetória que nós damos para ele. O amor, então, vem entre eles para poder, digamos assim, ser colocado na rota necessária, na rota do aprendizado, na rota da construção. E eles, então, ficaram ali no leprosário, amando-se em uma outra perspectiva. Não mais o amor dos corpos, que é também um amor que pode ser saudável e que deve ser saudável. No entanto, já que existia toda essa pendência do passado, eles vieram com essa perspectiva que também não deixa de ser uma certa expiação, né? Você tem um desejo e, para não passar a afecção, você não ter o contato, digamos assim, carnal. Ele consegue entender a própria trajetória e consegue entender que a mãe biológica, na atual reencarnação de Lúcien, era a filha da condessa que ele matou. Era a filha que viu o Juliano matar a condessa. E aquela cena ficou tão gravada na memória, né, que quando eles se juntaram, o ódio não conseguiu dar vencimento ao amor que ela deveria sentir como mãe. E o pai era um dos criados, um dos mordomos da condessa, que veio como pai para poder fazer a trajetória diferente. E o curioso é que o Lúcien, agora modificado, ele ajuda na desobsessão, porque mais tarde os pais ficaram no momento de dor, se arrependeram muito do que fizeram do ponto de vista de expulsar o filho, né, de casa, e então entraram no processo obsessivo, acabaram conhecendo a doutrina espírita, e dentro de um centro espírita, fazendo o trabalho de desobsessão, foi o próprio Lúcien, quase um obsessor encarnado do passado, né, que estava, enquanto Juliano era um obsessor encarnado, que tirou a vida, que criou o trauma, ele vem ali, pela bênção da imortalidade, refazer a trajetória. E eu acho, então, uma das coisas mais bonitas do livro, não só a história, mas o título. Victor Hugo é muito sábio quando ele coloca sublime expiação. O título já coloca-nos para pensar, porque a gente pensa em sublime missão, né? Como se só pudesse ser sublime uma coisa que é missionária. E ele já quebra o nosso conceito, dizendo com esse exemplo que também uma expiação pode se transformar em sublime, ganhando ar de missão, pela trajetória e pela postura que nós temos diante do sofrimento. Esse Lúcien, ele evolui bastante. Ele não fica assim um ser angelical de forma alguma, mas é a última reencarnação que ele precisaria passar com esse processo expiatório maior. A partir dali ele teria reencarnações mais amenas, até para poder ter outros trabalhos, amenas do ponto de vista expiatório. Não quer dizer que amena é no bem bom, não. Amena do ponto de vista de ter outras funções, né? E não apenas esse ponto expiatório. E é curioso que ele o tem. Ele reencarna mais uma vez no Brasil, ele torna-se mais uma vez espírita e foi amigo do Divaldo Franco, né? Ele acabou desencarnando em 85, antes do livro ser, depois do livro ser lançado. Então ele leu o livro
Ele leu a própria história reencarnatória, por isso que o Victor Hugo vai dizer ali, eu coloquei pseudônimos para poder, porque ele fala assim, algumas personagens do livro estão reencarnados nesse momento. Ele coloca vários pseudônimos, muda alguns locais, para que as pessoas não tivessem uma lembrança, mas depois ele tem um contato com o Divaldo e ele sabe então que ele é o Lúcien e ele vem a desencarnar em 85. E eu fiquei curioso porque me disseram depois, né, que esse Lúcien, o Giuliano, era um dos benfeitores que me ajudava na composição, etc. E que tinha sido o Divaldo que tinha falado. Eu confiei, porque não era uma pessoa assim perturbada, tal, que tinha falado, mas eu confiei. Mas só por checar, né, psiquiatra às vezes é meio desconfiado, eu não sei o Sérgio, eu sou um pouco, né, quase paranoico, quase paciente também. E fui checar com o Divaldo. Divaldo, essa informação procede? E aí o Divaldo não sabia que eu já tinha tido contato. Eu tinha psicografado uma mensagem do espírito que se denominava o personagem do livro. Mas como tinha sido o primeiro contato mediúnico com um espírito assim um pouco mais conhecido, eu fiquei em silêncio, não falei para ninguém, né? E falei só para minha família, para minha atual esposa. Atual não, só tinha uma, mas é porque... Deixa eu explicar, né, Janine? É porque ela é namorada na época, entendeu? Então agora ela é esposa, na época era namorada. E ela já era espírita na época. Então mostrei para ela e mostrei para a família, mas só, não falei para ninguém. E aí veio essa confirmação de que de fato eu tinha um contato com ele. E o Divaldo falou, sim, meu filho, ele lhe ajuda. E ele desencarnou na época, no ano que eu reencarnei, né? Ele lhe ajuda nas músicas. Por isso que eu me sentia tão conectado e a música veio tão rápido. Porque era ele estando ali, colocando um pouco da trajetória musical. E não é um ser que está, digamos assim, angelical, até porque não seria, ele encontraria outro espírito encarnado, se fosse angelical, para poder intuir música, etc. Mas é um indivíduo que conseguiu, a partir de dois elementos que eu queria pegar na história dele, na terapêutica divina, trabalho e tempo. O trabalho a partir da reencarnação. Reencarnação é sinônimo de ação. Reencarnação é sinônimo de trabalho. Não dá para a gente ficar evoluído só na perspectiva espiritual. Porque é como se fosse assim, eu estudo, mas eu preciso estar no contato da dor, no contato desses desafetos, para ver se de fato eu aprendi a perdoar. Então, certamente, o Giuliano leu sobre perdão, sobre o amor, sobre a trajetória do espírito, mas quando é na vida, como Lúcien, ele vinculado a um corpo com o esquecimento do passado, é que ele tem esses afetos, né, que estavam estocados, que vêm à tona. E ele então tem a possibilidade de manejar essa energia de uma maneira diferente. Então, acaba sendo uma prova do estudo que fizemos no mundo espiritual, do estudo que fizemos na perspectiva reencarnatória. Mas nem todas as reencarnações passam por um estudo tão longo prévio. Antes de Lúcien, ele teve outras reencarnações menores, que foram reencarnações que eram basicamente para completar um tempo. Uma reencarnação basicamente para poder a mazela do perispírito ser drenada para o corpo. Ou seja, a própria reencarnação se traduz na perspectiva do tempo. Reencarnação é ação e tempo. Reencarnação traz essa concretude na perspectiva da nossa evolução. Ninguém consegue crescer de uma hora para outra. Ninguém consegue fazer a trajetória de modificação, de iluminação interior, de um momento para o outro. Nem todos aqueles que levantam a mão para o céu e dizem Senhor, Senhor, serão salvos, ou seja, estarão evoluídos, mas só aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. A fé, ela ajuda, a fé, ela explica, a fé nos dá uma confiança, mas é preciso transformar essa fé em obras. Não obras, digamos assim, orfanatos também, mas sobretudo uma obra de existência, fazer, trabalhar, produzir com a própria vida um ato de amor. A partir daí, a gente pode traduzir esse ato de amor com coisas mais materiais. Por exemplo, você faz uma instituição espírita, né? Funda a instituição espírita. É um desdobramento do amor que você quer passar para o mundo. Mas se não existiu amor antes, será apenas uma pedra em cima de outra pedra.
porque o templo de Jesus não está em templos de pedra. Onde devemos adorar a Deus? Perguntou a samaritana, porque eles não podiam, enquanto samaritanos, ir para o templo de judeus. Mas eles ficavam então no Monte Garizim. E eles achavam que é muito tentador, né? Eu vou adorar a Deus no campo, na natureza, é obra divina. E Jesus então responde de uma maneira muito bonita, nesse encontro dele com a mulher samaritana no poço do pai Jacó. E fala lá, ainda hoje é preciso que adoreis a Deus em templos ou na natureza, mas haverá um dia em que adorareis a Deus em espírito e em verdade, no templo do próprio coração. Ou seja, essas coisas que fazemos precisam de fato ser desdobramentos da nossa perspectiva interna, porque senão não tem durabilidade, não tem uma penetração maior na vida dos outros, porque não conseguiu ter penetração em nossas vidas. Não é, portanto, a quantidade que nós fazemos de trabalho no bem que vai contar, mas a qualidade do trabalho que nós conseguimos fazer. Trabalhar, colocar em prática, colocar em ação, é fundamental para sairmos da teoria das ideologias e entrarmos na prática da realidade política da vida, política existencial. Eu fico olhando várias proposições ideológicas e percebo que poucas, para não dizer nenhuma, conseguiram ter uma firmeza ideológica como a proposta de Gandhi. Por quê? Porque Gandhi, ele não colocou, digamos assim, uma ideologia no mundo para que os outros fizessem. Ele foi o ponto e o próprio ômega, né, o ponto máximo da concretização da sua ideologia. Qual era a sua ideologia? O ahimsa, ou seja, a não violência. Então, era preciso ter uma desobediência civil, de fato. A gente só avança, às vezes, se a gente for um pouco, digamos assim, transgressor de algumas normas arcaicas, mas essa transgressão não é destruição. Transgredir as normas não é destruir o que está por aí. Da mesma forma acontece conosco. Para a gente poder evoluir, disse Jesus, aquele que quiser me seguir, ou seja, aquele que quiser evoluir, abandone pai e mãe e me siga. Parece um contrassenso, né? Se ele fala tanto do amor, tanto da família, mas abandonar o que eu falo das amarras que às vezes nós temos com nossos pais, porque nossos pais não são assim, a gente queria que fossem angelicais, mas não são, né? São pais que nós temos, cada filho tem um pai que merece e cada pai tem um filho que merece. Ou cada filho tem um pai que pode e cada pai tem um filho que pode. Ou seja, nós não somos os ideais uns para os outros. Você reclama do seu marido, ele reclama de você. Você reclama da sua esposa, ela também reclama de você. Você reclama do seu pai, ele também reclama. Embora ele reclame calado, né? Às vezes ele pode reclamar ao vivo e a cores. Nós não somos os ideais, porque nós não somos pessoas idealizadas, nós somos pessoas, somos reais. E nessa perspectiva temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas encrencas todas. Nesse sentido, se a gente fica muito preso a conceitos paternos, a gente não consegue crescer emocionalmente. Então a gente precisa, muitas vezes, abandonar os pais simbolicamente. Amadurecer, crescer, é fazer esse abandono simbólico, sem ser um abandono concreto. Amar, ter reconhecimento, mas não ficar preso na mágoa, ressentimento parental. Ir além. Então, para poder evoluir enquanto sociedade, evoluir enquanto indivíduo, nós temos que ser um pouco transgressores, desobediência civil, mas uma transgressão com não violência. Não é uma transgressão bélica, e uma transgressão que não começa para o outro. Gandhi fez nele. E ele diz assim, quando o indivíduo... Tem um livro muito bom, são dois que eu gosto, que eu li dele, né? Um que é a autobiografia, Eu e as Minhas Experiências com a Verdade. E o outro é o Bhagavad Gita, né? O livro máximo, digamos assim, do hinduísmo, traduzido por ele, e aí tem as notas de rodapé de Gandhi, colocando não só de explicação, mas alguns apontamentos pessoais, de como aquilo foi difícil para ele conseguir fazer e tal. Então é muito interessante.
E nesse livro, a gente vai vendo um Gandhi que vai e faz. E há uma fala dele muito interessante nessa autobiografia, né? Em que ele coloca que quando o indivíduo é capaz de fazer uma mudança, essa mudança tem a capacidade de contagiar uma nação. Ele foi a mudança. Essa mudança conseguiu fazer uma mudança criativa de fato. Mudar a perspectiva de que uma nação só pode ficar livre se for pela guerra. Poucas vezes na história nós temos o exemplo real de uma nação que conseguiu a liberdade não pelas armas, mas pela postura de não violência, de indivíduo que se impôs até sacrifícios, né? Ele colocava, às vezes, a greve de fome, né, e passava, porque ele sabia da ascendência moral que ele tinha e da preocupação que as pessoas tinham com ele, né? Mahatma, ou seja, a grande alma, porque o nome dele é Mohandas Gandhi, né? Mahatma é o nome da grande alma, como se fosse o grande pai, de fato. Então, ele impunha esse sacrifício, não era um suicídio indireto, mas sabendo que isso faria com que as pessoas tomassem alguma atitude em prol de uma mudança. Como precisamos de Gandhi, né? Como precisamos dessa vivência nos dias de hoje em todo o mundo. Numa época em que queremos reeditar antigas visões, né? E aí surge um neonazismo, surge um neocomunismo, duas visões tão arcaicas do ponto de vista do que deu certo, as duas visões que legaram na história campos de concentração nazistas, muito famosos, e campos de concentração comunistas, de Stalin, um ditador de tanta agressividade, de tanta truculência como Hitler, que colocava algumas pessoas enterradas vivas. E os sobreviventes falam às vezes que viam os campos, as terras mexerem, das pessoas morrendo. Então, queridos amigos, é importante pensarmos nessa ação. E a reencarnação mostra isso, que é preciso agir, é preciso fazer, é preciso trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que a reencarnação nos coloca como esse exemplo de Lucien, a ação, o fazer, a reencarnação nos coloca uma outra perspectiva, o tempo. É preciso ter paciência. É preciso esperar. Eu contava ontem um fato, né, de um professor de música meu, que no momento que eu tranquei o conservatório de música para estudar para medicina, e depois voltei, quando passei, ele acabou se matando, né? Eu nem imaginava fazer psiquiatria, e eu tinha muito contato com o professor, eu ia na casa dele, a gente tocava junto, enfim. E aquilo causou um impacto em mim. Então, eu muito mais jovem ainda, acho que eu tinha meus 18 anos, fiz assim, o que eu posso fazer por ele é rezar. Então, comecei a orar, e orava, né, todos os dias. E numa reunião mediúnica, um benfeitor, que veio através de um médium que não sabia que eu estava fazendo isso, falou assim: meu filho, continue orando. As suas orações estão fazendo bem para ele. Mas nós queremos te dizer que é preciso, além da oração, colocar um pouco no teu íntimo a paciência. Porque para algumas coisas, meu filho, nós temos que ter o tempo. Eu achei aquilo fantástico. Porque, de fato, a minha oração estava um pouco ansiosa, né? Era assim, a oração que era, quanto mais eu orasse, mais ela vá, entre aspas, a alma dele, né? E era uma oração um pouco prepotente também, né? Tipo assim, eu vou ter condições de lavar a alma do outro, quanto mais, tal. Então era uma coisa meio ansiogênica, né? Era uma prece meio ansiogênica. E quantas vezes acontece isso com a gente, né? E meio prepotente também, assim, que a gente consegue mudar a perspectiva. Ore, mas adicione na tua oração paciência, porque para algumas coisas só o concurso do tempo. É preciso tempo para as pessoas irem amadurecendo. A reencarnação é esse grande tempo que vai nos ensinando, mas ter paciência não é ficar esperando as coisas surgirem. Ter paciência é poder ter ciência que o tempo vai acontecendo de amadurecer cada um de nossos corações. É por isso que trabalho e tempo simbolizam também não só a reencarnação, mas uma outra emoção, na verdade, chamada esperança. Esperança não é esperar agindo. Esperança, junta-se essas duas perspectivas
motivacionais do trabalho e do tempo, para que a gente possa esperar que algo aconteça de melhor, mas agindo no que a gente pode fazer hoje, mas com paciência, sem tanta ansiedade para que as coisas aconteçam aqui e agora. Quantas vezes a gente não vê isso? Eu me lembro de 2 evangelizandos na Casa Espírita. Eu sou vinculado à federação, né, mas foi pelo movimento espírita que eu fui à Federação Pernambucana. Eu nasci, né, numa família espírita e numa instituição que hoje já vai completar seus 80 anos. Então, fiquei lá um bom tempo. E é uma instituição que fica atendendo uma comunidade chamada do Coque, uma comunidade bem carente, lá em Recife. E a evangelização eram para 200 crianças. Então, era basicamente 200 crianças que assistiam às aulas e as mães que tinham contato também no encontro com os evangelizadores todo sábado. Então, era um trabalho de evangelização que também tinha que ter o trabalho social da sopa, da comida, porque era um pessoal de muita baixa renda. E aí, muitas vezes, a gente perdia essas crianças, não era assim porque eles foram para outra religião, porque uma vez uma pessoa ficou assim, poxa, fulano agora está para outra religião. A gente perdeu ela. Eu falei, não, ninguém perdeu nada, a gente ganhou. A gente perde quando eles vão para o tráfico de drogas. Aí a gente perdeu, como aconteceu algumas vezes. Então, uma dessas situações foi mais antiga, um jovem que foi para o tráfico de drogas, e acabou morrendo muito cedo, porque foi preso. E um outro que, esse eu tive um contato mais próximo, inclusive com a irmã, também foi para o tráfico de drogas, eram como se fossem os aviões, né, que levam a droga do traficante para o consumidor. E, numa dessas situações, ele foi preso, e aí ele fez como se fosse um motim lá dentro da cadeia, acabou sendo morto, e os traficantes ficaram então extremamente angustiados, chateados, porque mataram de uma forma muito violenta. Quando ele saiu do local, ele foi morto, né, com uma pedrada na cabeça. Então, de uma forma muito bárbara, né, nos dias de hoje. Pois bem, nós estávamos com esses jovens e pensávamos assim, poxa, perdemos o tempo. E os benfeitores falaram, meu filho, o trabalho não é para essa vida. Muitos desses trabalhos de evangelização não é para essa existência. Alguns desses espíritos são muito endurecidos. E agora vocês estão lançando apenas a semente. Mas essa semente não necessariamente germinará hoje, nesta existência. Esses, por exemplo, eles vão germinar em reencarnações futuras. Então é preciso uma visão transdimensional, transexistencial, para podermos perceber o tempo agindo no momento adequado. Mas para isso, a gente vai precisando manejar as nossas emoções. Por isso que, dentro dessa perspectiva do tempo do trabalho, a tolerância se apresenta como um terceiro T no trabalho da terapêutica divina em nós. E essa tolerância, ela acaba significando algo muito interessante. Eu sempre fiquei pensando o que é tolerância. E uma coisa que eu vou pensando muito nos últimos tempos. E, às vezes, eu me recordo que eu falava assim para um amigo, olha, mas a gente precisa ter tolerância. Ele, não, Léo, isso aí é como se a gente fosse melhor do que os outros. Porque, de fato, às vezes, a gente coloca a tolerância como se o outro fosse um errado, sei lá, um pecaminoso, uma pessoa suja, né? E eu, divinamente espiritualizado, tolero esse perturbado. Né? Veja o meu narcisismo. Não é tolerância, é orgulho. Isso é vaidade. Tolerância não envolve necessariamente um erro. Isso é indulgência. Quando eu preciso passar além do erro do outro, eu sou indulgente. Agora, tolerância envolve uma capacidade de amar mesmo sem compreender. Mesmo quando não tem um entendimento total do outro. Porque, de fato, olha, de fato, a gente tem mecanismos de empatia, de nos colocar na posição do outro. Isso nos ajuda na coletividade. Mas eu só sei o que passo eu mesmo. A minha esposa, por mais que goste de mim, não vai saber o que é que eu estou passando, o que é que eu estou sentindo. As nossas vivências, quer queira, quer não, no final das contas, são solitárias, porque só a gente sabe de fato. A gente pode compartilhar algo parecido. Mas, por exemplo, tomar um chimarrão, para vocês, certamente é diferente para mim. Bem diferente, assim, muito diferente. Mas certamente o Gabriel tomar chimarrão é bem diferente da Beth, porque cada um tem a sua trajetória de vida.
Então, cada um traz a sua história reencarnatória. E quanto mais a gente fica evoluído, mais a gente se parece, mas mais também a gente se diferencia. Porque as histórias que a gente seguiu foram histórias diferentes. Parecidas do ponto de vista de superação, parecidas do ponto de vista de trabalho que foi feito, mas diferentes do ponto de vista dos passos que nós damos. Por isso que, para termos amor com o outro, com o diferente, eu não preciso concordar com o diferente ou compreender completamente o diferente, eu preciso amá-lo. E a tolerância é o amor que vai no local onde ele não consegue compreender. Me recordo de 2 histórias que queria falar rápido para a gente poder finalizar essa parte, que simplificam muito bem isso. A primeira, de um amigo. A família muito evangélica se pegou numa surpresa de pastores inclusive, quando o filho, né, se percebeu homoafetivo e então foi colocar para a família. E o pai então foi levá-lo para vários psicólogos, né, psiquiatras, para tentar encontrar uma cura, né, uma cura gay. E depois de um tempo ele percebeu que não existia isso. E depois de um tempo ele caiu em si, e olhou para o filho e fez um diálogo que, resumidamente, eu estou contando. E ele falou assim: meu filho, eu quero te pedir desculpa. Primeira nobreza do pai, pedir desculpa. Os pais podem e devem pedir desculpa para os seus filhos, porque, ainda mais sendo pai, você vê que você erra bastante, né? Você não é perfeito. Então você vai ter algum deslize. E pedir perdão pode sanar muito a afetividade um para com os outros. Então, meu filho, me perdoe. Eu quero te pedir perdão pelo constrangimento e também quero te pedir perdão por não tê-lo abraçado desde então. Eu quero dizer, meu filho, que para mim, e veja muito bem colocado isso, para mim, eu aprendi na Bíblia, segundo ele, que isso não é o que Deus quer para você. Isso, ou seja, o homoafetivo. No entanto, eu também aprendi na Bíblia que eu devo amar o meu semelhante. Amar até o meu inimigo. Do que dirá meu filho. Então quero te pedir perdão. Eu não acho que seja o melhor caminho para você, mas você é meu filho e eu vou amá-lo. Você vai ficar na minha casa, eu vou abraçá-lo, eu vou acolhê-lo. Eu peço apenas paciência também para comigo. Eu achei fantástico, porque eu não preciso compreender a vivência do outro completamente para amá-lo. Eu posso também amá-lo e aí vem a tolerância. Porque a tolerância vem nessa perspectiva de complementar o amor. Eu não preciso amar as minhas questões que me causam constrangimento, mas eu preciso tolerar. Porque quanto mais eu fico intransigente comigo, quanto mais eu fico, digamos assim, carrasco comigo, com essa parte que eu quero mudar, menos ela muda. Mais nós ficamos presos nela. Quando a gente começa a ser mais tolerante, é curioso como as coisas vão caminhando. E essa tolerância se transborda até podermos um dia fazer o que eu vi com o meu tio. Ele, o primeiro espírita da família, se casou com uma judia. Já é difícil, né? Um judeu geralmente se casa com um judeu. Mas quando o amor acontece, e a judia se casou com um espírita. Mas ele era católico, minha avó era muito católica. Era assim de fazer catecismo, sabe? Aula de catecismo para os outros e tal. Então, quando ela estava perto de desencarnar, ele se transformou em espírita, ele não falou para ela, para não acabar de matá-la, né? De desgosto, mas ele é um cara assim, super trabalhador, ele é dirigente lá de um centro, um trabalho em Manaus, muito bonito. E aí ele foi o primeiro espírita. Depois, os irmãos todos foram indo para o espiritismo. Mas o que chama a atenção é que, algum tempo depois, né, alguns anos atrás, eu vi a minha tia, né, a esposa dele, falando tudo de espiritismo. Ela sabia administração, ela parecia um diretor administrativo do centro. Sabia todos os problemas, todas as possibilidades e tal. E além disso, porque o centro tem uma atividade social muito grande na periferia, meu tio começou a fazer uns CDs, né, de meditação. Ele é psicanalista hoje em dia, então começou a fazer um CD de meditação para vender e arrecadar recursos. E CD também com mensagens espíritas. E quem é que gravava os CDs com mensagens espíritas? Minha tia, judia. Então, sem querer, ela divulgava a boa nova do ponto de vista do espiritismo, né? Era uma ajudadora da divulgação. Foi tão assim que eu perguntei para minha mãe: mãe, ela é espírita? Não, meu filho, ela é judia. Mas você não conhece seu tio?
essa postura dele faz com que muitas vezes, por exemplo, ele vá para a sinagoga, porque tanto como ela vai para o centro espírita, ele vai para a sinagoga. E muitas vezes os rabinos, sabendo da postura dele, pedem para que ele comente a Torá. Então está lá o espírita, dirigente de centro, dentro da sinagoga, comentando a Torá, né, porque é uma coisa do Velho Testamento que ele consegue falar. E aí o que é que deu? Deu que os filhos se dizem o quê? Judeus espíritas. Eu nunca tinha visto assim, eu já vi catopirita, né, que é católico espiritélico, mas judeu espírita não. E por quê? Porque ele tem a cultura judaica, ele se casou lá com o Kippur, com toda a tradição, mas ele acredita em reencarnação, perispírito, lei de causa e efeito, obsessão. Ele vai para o centro espírita, é trabalhador, mas ele tem a cultura que viu na mãe. E aí o que aconteceu? O judeu espírita se casou com a católica bem católica. O outro judeu espírita com a evangélica bem evangélica. E a judia espírita, a gente ficava dizendo assim, ela vai se casar com a testemunha de Jeová. Né? Ninguém abandonou as suas crenças iniciais. Certamente, portanto, o evangélico não consegue compreender completamente o meu primo. Eu também não consigo compreender totalmente o meu primo, porque eu não tenho uma cultura judaica nessa existência, do ponto de vista da compreensão de como é que é ser um judeu espírita, mas eu acho fantástico. Porque eu acho que simboliza essa tolerância que nós devemos e precisamos ter entre nós, começando dentro de nós. Tolerância com essas partes opostas, sem brigar com aquilo que a gente não compreende, mas trazendo uma amorosidade para dentro. Quando a gente fizer isso, a gente pode entender a fala do poeta. Só quem ama, só quem trabalha, só quem ama, só quem espera o tempo, só quem ama, só quem tem tolerância, é capaz de entender a terapêutica divina das estrelas e é capaz de entender a si mesmo. É por isso que nesses 98 anos, nós recordamos de Castro Alves, e dizendo na fala bonita do Parnaso Além Túmulo, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos fazem nascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. Mas em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo, no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do perfume, que se transforma, o fragmento do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que conseguem transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, do tempo, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando até os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha. Na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, o universo, portanto, e nós somos o seu altar. É por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais e suas rútilas passagens conseguem deixar fulgores, imagens em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates bebendo a cicuta, ou o exemplo de humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Por isso nós dizemos, benditos sejam aqueles que semeiam a luz, aqueles que semeiam o bem. Benditos sejam aqueles que, como o Spinelli, conseguiram espalhar a grandeza da Boa Nova, porque esses também encontrarão um dia, a alegria, a paz, a plenitude que tanto desejam
nas fainas da evolução. É por isso que nós dizemos, nesses dias tormentosos, uma excelsa voz teimosa, teima em continuar ressoando, e no universo inteiro ecoando e nos dizendo, para frente caminhai, porque o amor é a luz a que se alcança. Temos, portanto, queridos amigos, tenhamos fé. Quando tudo parecer sombrio, temos esperança. Para o infinito, marchemos. Muita paz.